Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. O que está acontecendo hoje no Congresso Nacional é um absurdo, porque são discussões inócuas, discussões que não levam o Brasil a lugar nenhum, fica parecendo uma briguinha de torcida, Flamengo e Vasco, onde o lado A diz que é melhor que o lado B, o lado A não enxerga suas fraquezas, os seus defeitos, os seus problemas. É como um time de futebol. Eu torço pro Flamengo. O Flamengo pode perder pro Volta Redonda, um time do interior do Rio de Janeiro, que tem o salário de um jogador do Flamengo, paga talvez 6 meses do salário dos jogadores do Volta Redonda, como aconteceu agora recentemente. O Flamengo perdeu. Mas eu sou Flamengo, vou defender o Flamengo sempre. Política não pode ser tratada como time de futebol. Política tem que ser tratada com coerência. Se o teu campo político está errando, você tem que ter a coerência de dizer, está errado. Barack Obama tem uma frase, um pensamento que ele diz o seguinte: quer chegar ao sucesso, livre-se dos bajuladores, mas tem gente que gosta de ser bajulado, tem gente que gosta de ser enganado. E infelizmente essa briga boba de direita e esquerda, essa briga ideológica que não está levando o Brasil a lugar nenhum. A gente vê a última quadra histórica e a gente está vendo o que está acontecendo. A gente tem que mudar os rumos do nosso país, a gente só vai conseguir mudar com coerência. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Correio. Eu sou Eduardo Esposito. E eu sou Rafael Patti. E hoje estamos aqui com o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, e a gente vai falar sobre planos de saúde. Ele é relator do PL número 7.419 de 2006 do Senado. Esse projeto prevê a garantia de cobertura pelas operadoras de despesas de acompanhantes com pacientes menores de idade, até mesmo na UTI, e por parte dos planos de saúde. Foram apensados a esse PL 279 projetos que abordam o tema saúde suplementar. Seja muito bem-vindo, deputado. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, com todos os ouvintes aqui do Correio. É uma grande alegria, uma grande honra poder compartilhar esse assunto que é de extrema importância. Afinal de contas, trata daquilo que é mais importante, a nossa saúde e a nossa vida. Deputado, como a Eduarda mencionou, são muitos projetos apensados a esse projeto como um todo, né? E o que motivou a pensar todos esses projetos, né, em um só? E qual foi a demanda, assim, a pauta também do setor, né, para levar esse projeto para frente? Olha, o projeto ele é apensado a outro quando se trata de temas semelhantes, né, conexos. Então, a motivação para pensar tantos projetos é porque, de fato, vários parlamentares no Congresso Nacional estão debatendo a temática dos planos de saúde, da garantia do acesso à saúde, de uma terapia, de um atendimento com dignidade às pessoas. Por isso que tantos projetos eles foram conectados. Esse PL principal, 7419, ele tramita há incríveis 18 anos, há mais de 18 anos no Congresso Nacional. Quando eu entrei no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, como deputado federal, eu busquei, junto ao presidente Arthur Lira, um projeto que eu me identificasse e eu entendesse que, de fato, esse projeto precisasse de uma atenção especial. E pedi para relatar esse PL, afinal de contas, ele estava sem relator. Nós assumimos a relatoria e eu fiz um trabalho que, modéstia à parte, nunca na história foi feito em razão aos projetos de plano de saúde. Eu visitei todas as regiões do país. Fizemos audiências públicas na região Sudeste, fizemos audiências públicas na região Nordeste, fizemos audiências públicas na região Sul, Norte, Centro-Oeste. Foram centenas de audiências públicas, centenas de reuniões, e com base nessas reuniões, ouvindo todos aqueles que influenciam e são influenciados pelos serviços de saúde suplementar, nós conseguimos apresentar um relatório. Nós apresentamos o relatório para harmonizar as relações, trazendo direitos ao consumidor, direitos ao usuário do plano de saúde e também atendendo demandas dos serviços, dos setores de prestadores de serviços, como hospitais e também plano de saúde. Ou seja, na nossa avaliação é um projeto que traz melhorias, traz respostas a todos os problemas que hoje existem nessa relação e o nosso objetivo é aprová-lo o mais rápido possível. A gente não pode esperar mais. O serviço de plano de saúde é um serviço precário, é um serviço de péssima qualidade e que do jeito que tá ruim para todo mundo. Tá ruim para o consumidor, tá ruim para as empresas de plano de saúde, tá ruim para os profissionais, tá ruim para os hospitais. Então a gente precisa que esse projeto seja aprovado o mais breve possível. Deputado, em outras conversas com o setor de planos de saúde que eu tive no ano passado, né, eles reclamam que não tem uma regra muito específica, por exemplo, para aquisição de remédio para pessoas com doenças raras, né? Ou até mesmo para terapias que jovens com TEA, né, pessoas com TEA precisam, né, transtorno autista, né? E eu queria saber o que esse projeto prevê nessa parte. Se ele define essas regras, se ele consegue deixar claro o que a operadora precisa fazer, qual é o papel do SUS, o que
o paciente, né? O que ele precisa fazer para conseguir esse remédio, essa terapia? Olha, excelente pergunta, porque isso demonstra nossa sensatez e nosso equilíbrio ao tratar dessa temática. Ouvindo exatamente o setor dos planos de saúde e hospitais, a gente conseguiu ter uma resposta viável a essa problemática dos medicamentos. Tem remédios hoje que custam uma dose, remédio de uso contínuo, 13 milhões de reais. Não é justo que uma empresa lucre bilhões, trilhões, enquanto pessoas perdem a vida por não ter acesso ao mínimo, ao medicamento para tratar das suas doenças. Então, nós, ouvindo o setor, nós apresentamos uma proposta que é a criação de um consórcio para aquisição de medicamentos. Como é que vai funcionar esse consórcio? Hoje o governo federal, o governo estadual, governos municipais, prefeituras, compram esses medicamentos numa única fonte. Eles compram em grande escala, por isso pagam menos pelo medicamento, bem menos do que uma empresa de plano de saúde. As empresas de plano de saúde pagam mais caro pelo mesmo medicamento, por isso que o gasto, o investimento é bem maior. Então, qual é a nossa proposta? Criação desse consórcio, onde todos, público e privado, afinal de contas, o sistema é único de saúde. Se o sistema é único de saúde, o SUS, ele reúne o público e o privado, está na Constituição, artigo 196 da Constituição Federal e seguintes. Então, nossa proposta é criar esse consórcio, onde todos vão adquirir medicamentos na mesma fonte, seja o público, prefeituras, governo estadual, governo federal, seja as empresas particulares. Assim, comprando em grande escala, o valor já vai reduzir. Uma outra proposta que a gente traz é fazer aquilo que já foi feito na história. O Serra, quando criou a questão do medicamento genérico, quebrou as patentes de medicamentos para tratar de problemáticas como o HIV. Não é justo, repito, que empresas lucrem bilhões enquanto pessoas morrem. Se uma empresa particular está vendendo medicamento com um valor absurdamente alto, ou ele baixa o valor, ou ele facilita a sua compra para cuidar da vida das pessoas, ou o governo federal tem condições plenas, o Congresso Nacional tem condições plenas de quebrar essas patentes. E quebrar a patente é uma forma de garantir mais acesso. Então, para essa questão, nós temos a solução, nós temos a resposta. E é bom começar com essa pergunta, porque surgiu algumas questões na imprensa dizendo que o meu relatório era muito favorável ao consumidor. E é assim que tem que ser. Tem que ser favorável às pessoas. Tem que ser favorável àqueles que mais precisam. Mas nós somos favoráveis de forma razoável e de forma correta. Assim como preceitua a Lei Federal 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 4º. O Código de Defesa do Consumidor, ele veio para harmonizar as relações, para equilibrar as relações. Se a gente está diante de uma relação onde tem um lado mais forte, empresas de saúde, hospitais, planos de saúde, um lado mais fraco, que são os consumidores, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas que lutam contra o câncer, contra doenças crônicas, a gente precisa garantir ferramentas para equilibrar essa relação. Então, isso não é errado, pelo contrário, isso é justo e necessário. Então, essa questão do medicamento é uma forma da gente oxigenar o setor, garantir mais recursos ao setor para que a gente possa transformar em melhoria na qualidade desse serviço. Falando sobre isso, você disse, né, que saiu na imprensa que o seu relatório era muito favorável ao consumidor. E as operadoras, elas aprovam esse projeto? Tem alguma parte do projeto em que elas querem brigar para mudar, para alterar? Como é que está sendo esse diálogo com o setor das operadoras? Olha, Eduarda, eu conversei com o presidente Hugo Mota e pedi a ele que ele pudesse liderar esse processo. Vai ser importante para o Brasil, para a sociedade, vai ser importante inclusive para ele enquanto presidente. Porque esse é um projeto que tramita há 18 anos e nenhum presidente na história teve a coragem de enfrentar a STM e resolver o problema. Se ele enfrenta, ele vai, claro, trazer esse mérito para ele, que é o que é justo. Ele, como presidente, tem total condição de liderar esse processo, chamar as empresas para resolver essa questão. Infelizmente, da forma como está andando, não caminha, não avança, porque a cada momento se vem uma crítica a algo que não é claro. As empresas de saúde criticam o projeto, mas não dizem onde está ruim. Chegando ao cúmulo de, no início dos nossos diálogos, nas audiências públicas, ser algo incontroverso, de que a proibição da rescisão unilateral do contrato era algo extremamente absurdo, desproporcional, leonino, além de ser abusivo, ilegal, inconstitucional e imoral, é um pecado. Como pode você, que faz um plano de saúde, não faz um plano de saúde desejando usar. Ninguém faz um plano de saúde falando, eu vou passar o final de semana num apartamento no Barra Dó. Não, ninguém quer passar o final de semana num leito hospitalar. Ninguém quer ficar doente para usar um plano de saúde. As pessoas pagam, orando, pedindo a Deus que não tenha que usar o plano de saúde. Mas quando precisa, ele tem que funcionar. E o grande absurdo dessa relação é que as pessoas pagam caro por um plano de saúde, mas quando precisa, o plano não cobre o atendimento. O plano cria burocracia para atender, vai demorar meses,
para poder ter uma autorização para usar aquilo que tu está pagando para usar. Então o serviço ele não funciona como deveria. E quando a pessoa tem um plano e ela fica doente, uma doença crônica, uma pessoa com deficiência, uma pessoa idosa, quando ela mais precisa, agora os planos acharam-se no direito de rescindir unilateralmente. Isso é tão grave, mas tão grave, porque imagina o seguinte, quando você vai montar uma empresa, ninguém monta uma empresa, livre iniciativa, artigo 170, inciso 4 da Constituição Federal de 88, ordem econômica, princípio essencial para a ordem econômica, ninguém monta uma empresa sobre ameaça. As pessoas montam uma empresa porque desejam empreender. Ninguém convida, obriga alguém, vamos montar uma empresa de plano de saúde. Não, as pessoas fazem porque desejam fazer. Montam um plano de saúde, apresentam um contrato e se obriga a atender determinadas demandas. Quando a pessoa paga por isso, ela tem que ser atendida. O que o plano decide fazer agora? Não atender. Rescindir naturalmente quando para ele não for importante. Então, a nossa proposta é de proibição da rescisão unilateral do contrato. Mas o que torna grave é que nesses últimos diálogos, os planos de saúde afirmaram categoricamente, em reunião em que o ex-presidente Arthur Lira estava, que se não puder rescindir unilateralmente, as empresas vão falir, as empresas vão quebrar. Esse ponto é um ponto que para mim é inegociável. Eu não posso aceitar a rescisão unilateral do contrato. Então, para se dialogar, para se avançar, cada um tem que entender seus direitos, seus deveres. Falaram do medicamento, eu aceitei, achei viável, concordo, é justo que o medicamento seja comprado de forma mais barata, tem que ter um caminho para tirar o medicamento, por exemplo, para a saúde, mas aceitar rescisão unilateral do contrato, isso a gente não vai aceitar de maneira alguma. E eu não entendo as razões, não vejo razões para que uma empresa possa fazer um contrato espontaneamente, que ela se obrigou a realizar, e quando a pessoa precisa, ela tem o direito de se desobrigar. Isso iria rasgar, é um risco jurídico, é algo temerário, e isso realmente a gente não vai tirar do relatório. Uhum. E já há, sim, uma regulamentação nesse sentido também dos planos de saúde hoje em dia, né, que obviamente esse projeto ele vem para alterar algumas medidas, né, dessa regulamentação, e além do consórcio também e dessas outras medidas que o senhor mencionou, como também essa questão da quebra da rescisão de contratos, né, o que mais esse projeto ele aperfeiçoa no que já existe atualmente? Olha, por exemplo, a questão do prontuário eletrônico unificado. Hoje, se você, infelizmente, Deus nos livre disso, mas se você sofre um acidente e nos primeiros socorros te levam para o hospital público, o que vai acontecer? Lá vão fazer os primeiros socorros, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância, fazem exames que são necessários, e estabilizou, percebe que você tem um plano de saúde, te manda para o hospital particular. Chegando ao hospital particular, digamos que tenha ocorrido isso no mesmo dia, os exames que você fez estão todos válidos, mas se repete todos os exames, tomografia e ressonância, porque não há conexão de informação. Veja que é um gasto desnecessário, é algo que não tem lógica alguma, e além de ser um gasto desnecessário, faz com que as pessoas sofram, porque quando você repete um exame, você acaba desgastando e fazendo aquele paciente, por vezes, sofrer sem necessidade. Então, qual é a nossa proposta que veio das empresas de plano de saúde? Criar um prontuário eletrônico unificado, que vai unificar as informações do público e do privado, de modo a que, quando você faz um atendimento no público, quando você for fazer no particular, vai ter as informações sobre o histórico desse paciente. Alguém pode se questionar, Duarte, mas será que já existe tecnologia suficiente para isso? Claro que existe. Inclusive já é usada. O Ministério da Saúde, Gov.br, tem informações, por exemplo, sobre vacinas. Quais vacinas vocês tomaram durante a pandemia? Qual a marca da vacina? O dia que você tomou essa vacina? Então essas informações elas já estão lá, o sistema já existe. O que precisa é que o governo amplie esse sistema, unificando todas essas informações. Vai ser importante para reduzir gastos, vai ser importante para reduzir o sofrimento e vai ser fundamental também para aquele médico profissional da saúde identificar o histórico daquele paciente. Alguém pode se questionar, inclusive o IDEC, que é uma entidade de defesa do consumidor, ficou preocupada com essas informações, de que modo essas informações poderiam ser usadas para talvez discriminar aquele paciente, aquele cliente, aquele consumidor, para que ele, porventura, não tenha ali a possibilidade de fazer um novo plano de saúde. Por óbvio, nós inserimos no relatório que essas informações elas poderão ser utilizadas para fim de pesquisa, de melhoria na qualidade da saúde da sociedade, das pessoas, daquele paciente, mas de maneira alguma para fim de discriminação. Isso é muito fácil de identificar se há uma discriminação ou não. Por exemplo, se pega um homem de 40 a 45 anos,
onde para aquele homem que não tem nenhum histórico de problemática de saúde, não tem nenhum tipo de deficiência, não tem uma doença crônica, e aquele valor cobrado a ele é um valor de X, não pode um homem com a mesma faixa etária ter uma cobrança superior 2, 3x pelo mesmo serviço. Se é superior, está ali claro, matemática, de forma objetiva, que há um tratamento discriminatório, logo proibido por lei. Então essa informação compartilhada, informação é fundamental exatamente para garantir uma política de saúde assertiva por parte de governos. E aí eu amplio mais. Se a gente percebe que as pessoas que moram no estado do Maranhão, ali tem um aumento no número, por exemplo, de diagnósticos de autismo. Naquela região tem um aumento de doenças respiratórias. Naquela região, essas informações elas são importantes também para que o próprio governo estadual, federal, prefeituras, possam efetivar políticas públicas de controle de zoonose, de tratamento, de dar o remédio certo para aquela população, para aquela região, em razão do aumento comprovado na incidência daquelas problemáticas de saúde. Então, é algo que é bom para todo mundo. É bom para o particular porque reduz custos, é bom para o público porque reduz gastos, é bom para o paciente porque reduz sofrimento e é importante para a efetivação de uma política pública de saúde. O senhor falou, né, que se reuniu com o Hugo Mota, pedindo para ele liderar esse processo. Como é que está essa articulação na Câmara com os outros partidos? Você se reuniu com as outras bancadas? Como é que eles veem esse tema? Eduarda, assim? Eu busco garantir, eu busco manter uma característica que eu acho que é fundamental em todo qualquer ser humano. Quando você se relaciona com alguém, o que você espera dessa pessoa é amor, é respeito, é carinho, e tudo isso deriva de um sentimento, verdade. Eu sou um cara e busco ser cada vez mais uma pessoa sincera e reta nas minhas afirmações. O que está acontecendo hoje no Congresso Nacional é um absurdo, porque são discussões inócuas, discussões que não levam o Brasil a lugar nenhum, fica parecendo uma briguinha de torcida, Flamengo e Vasco, onde o lado A diz que é melhor que o lado B, o lado A não enxerga suas fraquezas, os seus defeitos, seus problemas. É como um time de futebol. Eu torço para o Flamengo. O Flamengo pode perder para o Volta Redonda, um time do interior do Rio de Janeiro, que tem o salário de um jogador do Flamengo, paga talvez 6 meses do salário de jogadores do Volta Redonda, como aconteceu agora recentemente. O Flamengo perdeu. Mas eu sou Flamengo, vou defender o Flamengo sempre. Política não pode ser tratada como time de futebol. Política tem que ser tratada com coerência. Se o teu campo político está errando, você tem que ter a coerência de dizer, está errado. Barack Obama tem uma frase, um pensamento que ele diz o seguinte: quer chegar ao sucesso, livre-se dos bajuladores, mas tem gente que gosta de ser bajulado, tem gente que gosta de ser enganado. E infelizmente essa briga boba de direita e esquerda, essa briga ideológica que não está levando o Brasil a lugar nenhum. A gente vê a última quadra histórica e a gente está vendo o que está acontecendo. A gente tem que mudar os rumos do nosso país, a gente só vai conseguir mudar com coerência, entendendo que é importante um projeto de plano de saúde para toda a sociedade brasileira. E é muito mais importante do que pautas ideológicas que estão sendo inseridas para fins de desgastar o governo A ou o governo B, lado A e lado B. O Brasil é muito maior do que um time de futebol. A gente vive em uma nação, a gente não pode se manter numa nação dividida, porque quando se divide, a própria Bíblia nos ensina, cada casa dividida não prospera, um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Então, infelizmente, um projeto tão importante como esse, que tem que ter a participação do governo federal, e não está tendo, o Ministério da Saúde não está se manifestando em absolutamente nada contra esse projeto, não é por falta de aviso, já convidei, já falei, já visitei, já reuni presencialmente, já oficiei, mas não vejo essa participação. E isso chega a ser desesperador, porque a cada dia que passa a situação piora. São pessoas com deficiência que não estão tendo acesso à terapia. Hoje, eu afirmo aqui com base em dados, justiça em números, relatórios comprovam que hoje os planos de saúde, eles desrespeitam a sociedade brasileira como um todo. Desrespeitam o contrato que se obrigou a fazer. Quando descumpre um contrato, descumpre a lei. Quando descumpre a lei, desrespeita o poder legislativo como um todo, porque desrespeita tudo que a gente está fazendo lá na Câmara, no Congresso Nacional. Quando um consumidor entra com uma ação judicial e um juiz profere uma ordem judicial, uma condenação, hoje os planos de saúde sequer estão cumprindo as ordens de um juiz, as condenações. Ou seja, descumpre o poder judiciário, descumpre o poder legislativo, desrespeita o consumidor. Até onde isso vai chegar? E hoje as pessoas não têm mais a segurança de poder tratar da sua saúde. E quando nega o atendimento no plano de saúde, vai para o SUS, que já está sobrecarregado. Ou seja, alguém que tem condições de pagar, indo para o SUS, que é o caminho único para quem sequer tem condições de ter um plano de saúde. Então, de fato, essa situação é preocupante e o caminho, eu sempre gosto de dar um encaminhamento
aponta o problema, mas tem que dar uma solução, é a união. União de todas as partes, direita, esquerda, união do governo federal com o poder legislativo, bom senso por parte dos empreendedores do setor, abrange hospitais, planos de saúde, profissionais, porque pior do que tá ficando e parado do jeito que tá, a situação não tende a melhorar. Ela vai piorar cada dia que passa mais. Sim, como o senhor mesmo falou, são vários atores envolvidos nesse processo, né? As empresas, enfim, os governos, o setor público, o setor de saúde. Então, como é um projeto também extenso, né, que apensa vários outros projetos, acaba que dialoga com vários outros setores, né? E como tem sido esse diálogo também com, por exemplo, essas empresas, né, também com os outros atores do setor de saúde? O senhor percebe que já há uma construção positiva para levar esse projeto à frente nesse sentido? Olha, o ponto positivo que eu vejo nisso é aquele ponto que eu tenho como dar certeza de que ele vai ocorrer. É da minha sensatez, é do meu bom senso para tratar o tema. Aqui eu trago duas evidências claras, que é a questão dos medicamentos, que nós citamos, a questão do prontuário eletrônico unificado. Não foram ideias minhas, foram ideias que vieram, soluções que vieram do setor de plano de saúde. Eu me permito ouvir. E o que a gente precisa para avançar é que essa sensatez, esse bom senso, essa capacidade de dialogar com aquele que defende aquilo que muitas vezes não concorda, é o que está faltando. Para a gente sentar à mesa, liderado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e dizer o que os planos não concordam. Eu preciso entender. Para que aquilo que eles não concordam, eu possa dizer, olha, realmente faz sentido, a gente pode modificar. E que também eles possam ouvir que em determinados pontos eu não posso aceitar. Como aqui eu exponho claro e livremente, eu não posso aceitar a rescisão unilateral do contrato. Eu não posso aceitar que uma pessoa pague por um plano e esse plano não atenda. Para que a gente avance nessa questão. E é fundamental que, para além da liderança do presidente Hugo Mota, o Ministério da Saúde esteja presente. O Ministério da Saúde é negligente quando se trata do assunto de plano de saúde. E negligenciar o atendimento de plano de saúde, os serviços de plano de saúde, é negligenciar também um bom andamento do Sistema Único de Saúde. Porque, como eu disse, repito, quando um plano de saúde nega o atendimento, a pessoa vai parar no SUS e sobrecarrega aquilo que já está sobrecarregado. Você falou sobre a rescisão unilateral, inclusive a ANS alterou, né, recentemente sobre isso, dando ao consumidor esse direito e para eles evitarem também o tempo para eles poderem usar o novo plano. Esse projeto, ele vai abarcar essas mudanças da ANS, vai manter, ele vai alterar essas decisões que foram feitas? Como é que está sendo isso? Que conversa você e a ANS? O diálogo com a ANS ele é contínuo. É claro que uma lei ela não exclui o que a ANS está regulando, mas aqui eu me referencio em Hans Kelsen. Hans Kelsen ele trata da hierarquia das normas. Não se pode, não é tolerável que uma norma federal, uma lei federal, seja tratada de forma inferior a uma resolução. De acordo com a hierarquia das normas de Hans Kelsen, uma resolução de uma agência reguladora ela é uma norma hierarquicamente inferior a uma lei federal. Assim como uma lei municipal é uma norma hierarquicamente inferior a uma lei federal. Então, claro que as resoluções da ANS são super bem-vindas, mas jamais serão leis federais e nem podem ser tratadas como. Infelizmente, alguns membros do Poder Judiciário têm levado em consideração normas da ANS se sobrepondo a leis federais. A gente não pode aceitar isso. Hierarquia das normas de Hans Kelsen. Quem estuda teoria geral do direito sabe disso. Aprende isso logo nos primeiros meses, semanas do primeiro período do curso de direito. Então, as leis que nós fazemos na Câmara, no Congresso, elas são leis que dialogam com as resoluções, mas naqueles pontos que forem eventualmente conflitantes, é óbvio que a lei federal ela vai se sobrepor à resolução. A resolução ela vai ser desconsiderada em detrimento, em favor, em benefício da lei federal. Entendi. Outra pergunta, deputado, o senhor acredita que é uma possibilidade de haver uma mobilização? Ano passado, por exemplo, nós vimos a mobilização pelo fim da escala 6x1. Acredita que, se tiver uma publicidade desse tema, é possível haver uma mobilização social pressionando os parlamentares para levar esse tema adiante? Olha, não é o meu caso, mas infelizmente o ser humano, em regra, funciona sob pressão.
né? Acredito que também não é de vocês. Na política, essa incidência é maior. Veja o que aconteceu, por exemplo, às vésperas da eleição passada, sobre a votação do rol da ANS, que era um rol exemplificativo ou taxativo. Houve uma pressão midiática, mobilização, às vésperas de uma eleição, onde se pacificou que o rol da ANS ele é exemplificativo. Algo que já está pacificado pelo STJ, nós inserimos na lei. Na época eu não era deputado federal, mas acompanhei toda essa situação. Por que avançou? Porque as pessoas pressionaram na hora e no tempo certo, às vésperas de uma eleição. E ali, meu amigo, não tem como se esconder. Todo mundo sabe, não é o BBB que pouca gente está assistindo, mas a cada dia que passa mais, graças a Deus, as pessoas estão acompanhando o que acontece na Câmara. Então, às vésperas de uma eleição, daqui a poucos meses, temos uma nova eleição. Então, é importante que essa pressão venha novamente no momento certo para que aqueles que lá estão possam entender que é o momento de legislar não em seu benefício, mas benefício das pessoas. Não é à toa que nós somos servidores públicos. Servidor público, ele não é dono, não é chefe de ninguém. Servidor público é um empregado público, que tem que utilizar o poder, que é transitório, temporário, para cuidar das pessoas, para servir as pessoas. Aconteceu isso no final do ano passado. Nós lideramos uma luta a favor do BPC. O governo apresentou uma proposta para cortar gastos, que corte do Poder Judiciário, que corte onde sobra, mas não vamos aceitar que corte do benefício de prestação continuada, que são pessoas vulneráveis, pessoas idosas, pessoas que vivem num estado de miséria. Então, a gente não pode aceitar que o governo corte um benefício como esse, e deu certo. Nós conseguimos derrubar a proposta, mantivemos a decisão do Senado, complementamos as melhorias e protegemos um benefício que é tão importante para pessoas idosas, pessoas com deficiência e trabalhadores rurais. Uhum. Esse projeto também, deputado, ele regulamenta também a questão do ressarcimento, do reembolso por parte das operadoras ao Sistema Único de Saúde. E eu acredito que já há um tipo de reembolso atualmente, e o que esse projeto ele vem acrescentar a essa questão do reembolso, do ressarcimento dessas operadoras, como que funcionará isso a partir de agora, se for Olha, aprovado? o grande problema nessa questão do reembolso diz respeito à demora para o pagamento, né? Não há uma mudança quanto ao valor, mas sim uma mudança quanto ao tempo do pagamento. Esse atraso nesse repasse acaba que prejudica a prestação do serviço. Então, o que precisa é ter realmente uma organização maior e melhor para que essas compensações, esses pagamentos, eles possam ocorrer no tempo certo e não inviabilizar a prestação do serviço. A lei fala sobre acompanhamento, né? Qual é a lei geral hoje de acompanhar tanto menores de idade quanto idosos? Eu tive uma avó, eu acompanhei, né? Porque ela, inclusive quando ela estava na UTI, porque ela já não era plena, né? Saudavelmente falando assim, ela tinha Alzheimer. Como que funciona hoje e o que o projeto quer estabelecer como regra geral? Olha, quanto a essa questão dos acompanhantes, tanto para pessoas idosas, pessoas com deficiência, já são garantias legais de que exista esse acompanhamento. A linha geral é que esse acompanhamento ele não pode vir a prejudicar o atendimento. Por exemplo, no momento de uma cirurgia, se colocar em risco a vida do paciente, aquele acompanhante ele vai ter que se afastar um pouco, né? Para que os profissionais da saúde possam fazer esse atendimento, esse tratamento. Então, é um procedimento que pode colocar em risco a própria vida do acompanhante, ondas radioativas, etc. Tem um afastamento natural, mas todo o processo de transparência, o que já foi conquistado, não haverá nenhum tipo de retrocesso, como, por exemplo, até a questão do rol exemplificativo da ANS. Muitos falam, olha, a nova lei de plano de saúde vai mexer nesse rol? Em hipótese alguma. O rol exemplificativo é uma conquista histórica, não tem por que mudar esse rol. Uhum. O senhor acredita que esse projeto vai beneficiar todas as pontas, por exemplo, né? O senhor chegou a mencionar, né, que o objetivo desse projeto é beneficiar, né, todos os setores possíveis, né? E haverá um benefício aos planos de saúde e à população igualmente? Como que será esse benefício no final? Olha, essas perguntas, elas me lembram, mais uma vez eu me amparo na história, né? Me lembram quando o Código de Defesa do Consumidor foi votado no Congresso Nacional. Na época, Geraldo Alckmin, Michel Temer eram parlamentares, né? E se debatia muito. Se a Lei 8.078 de 90, se essa proposta do Código de Defesa do Consumidor se tornar lei, as empresas vão falir, as empresas vão quebrar. Já passou mais de 30 anos da existência do Código de Defesa do Consumidor. Eu não vi
E desafio aqui alguém a apresentar uma empresa que faliu e quebrou porque cumpriu a lei. As empresas que faliram, as empresas que quebraram, assim ocorreu porque desrespeitaram a lei, porque atenderam mal o consumidor. Porque uma empresa ruim não vai ter consumidor. Uma empresa que presta serviço precário, ela não vai ter um cliente para chegar lá, gastar, consumir e colocar dinheiro dentro da empresa. Da mesma forma com o serviço de plano de saúde. O que não pode é ter essa enganação, onde um plano se coloca como um plano de assistência e saúde, e na prática não dá assistência e não garante a saúde. Imagina você ir numa padaria, onde está escrito padaria, vende o quê? Pão. Aí você chega lá, você dá o dinheiro e sai com a sacola vazia. Que serviço é esse? O que muitos querem que a gente aceite essa imoralidade, não vamos aceitar. Não tem como ser razoável com propostas indecorosas como essa. Eu estou aqui para defender uma causa. A causa que é a causa da minha vida. Defender os consumidores, as pessoas com deficiência, e eu faço com razoabilidade, com sensatez, com base na lei, para a lei e pelas pessoas. Não vou aceitar esse tipo de situação. A gente não tem como entender um contrato onde a pessoa se coloca à disposição para prestar e não ter atendimento. E claro, quem assim fizer bem feito, claro que vai ganhar dinheiro, porque vai ter pessoas querendo contratar esse serviço. E nós temos as propostas viáveis para colocar energia, recurso no setor. Essa questão do pagamento das reparações quanto ao Sistema Único de Saúde, a questão dos medicamentos, a quebra da patente dos medicamentos para doenças raras, para pessoas com deficiência, a criação de um fundo que garanta recursos para tratamento, estudo e pesquisa para tratar de doenças raras, porque a pesquisa é fundamental. A gente vê tanta coisa acontecendo, inteligência artificial, cada dia que passa mais inteligente, cada dia que passa mais eficiente. A gente precisa investir na ciência, a gente precisa investir nas pesquisas. São centenas de doenças que hoje existem que poderiam ter um tratamento adequado se investisse em pesquisa. Mas, infelizmente, não se investe. Infelizmente, muitos chegam no setor pensando só em maximizar o seu lucro e isso realmente é algo que precisa ter um freio. Uhum. Quer perguntar mais alguma coisa? Não sei. Você quer perguntar mais alguma coisa? Eu ia perguntar sobre a questão das patentes, a quebra de patente. Existe uma parte do parlamento que defende a patente, né? A Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, inclusive, fez um evento no final do ano passado defendendo a patente. Como o senhor acha que essa parte da patente vai ser negociada com essa ala que defende que a patente precisa existir? Porque, como o senhor disse, existem idosos aí que custam 13 milhões de reais. É impossível uma pessoa, o governo ficar ali pagando esse medicamento e as empresas lucrando por uma dose esse medicamento. Como que funciona? Existe algum projeto de parceria com universidades, por exemplo, USP, UNB, para desenvolver, para justamente tentar achar uma forma genérica desse medicamento e disponibilizar? Olha, quando a gente abre a Constituição Federal de 88, para tudo na vida eu me baseei aqui em 2 livros. 2. Um, que é a Constituição Federal, que é a base de todas as leis, e o outro é a Bíblia. Se a gente for buscar nesses 2 livros, a gente encontra a resposta para tudo na sociedade. Na Constituição a gente vê lá, princípio da função social. Princípio da função social é um princípio essencial para a ordem econômica. Não pode a propriedade privada se sobrepor a uma função social. O cara tem uma patente, descobriu uma solução para salvar a vida das pessoas. É justo que ele lucre com isso? Claro. Que ele ganhe dinheiro com isso? Claro. Mas ele não pode lucrar tanto ao ponto de que pessoas morram. Se ele está lucrando e as pessoas estão vivendo, se as pessoas estão tendo acesso ao medicamento dele, perfeito. Agora ele não pode trancar isso num cofre com 7 chaves e as pessoas morrerem porque não têm acesso a uma solução que existe. Função social do contrato. Artigo 421 do Código Civil Brasileiro. Artigo 170 da Constituição Federal de 88. Vamos à Bíblia. João 10:10. Jesus veio para que nós tenhamos uma vida digna, uma vida plena, uma vida em abundância. Para que nós tenhamos vida digna, vida plena. Se coloca no lugar de uma pessoa que está acamado. Mas está acamado, está doente, porque não está tendo acesso a algo que existe. Isso é justo. Isso é digno. Isso, além de ser inconstitucional e imoral, é um pecado. Então, o que a gente não pode é aceitar isso. Não é que o sujeito que descobriu o remédio, o medicamento, a fórmula, é que ele vai ter prejuízo, que ele não vai ganhar nada. Vai ganhar, mas dentro de uma moderação. Então, se essa empresa ela não tem a humanidade de se permitir o diálogo para reduzir o seu lucro, não é deixar de lucrar, reduzir o seu lucro, não tem outra solução. Não dialogou,
não tem capacidade de empatia, de dialogar para resolver o problema das pessoas, quebra a patente. Já foi feito isso. Hoje, se muitas pessoas vivem plenamente, mesmo com o vírus HIV, é porque em um dado momento, na história do Brasil, foi quebrada a patente. Tem gente que gosta muito de idolatrar os Estados Unidos e outras nações. Fora do Brasil, se quebra a patente. Para quê? Para cuidar do seu povo, da sua gente. Ou será que a gente vai viver numa sociedade onde só rico vive bem? Não dá para aceitar. Então, a minha régua do que é certo e errado é essa. Bíblia e Constituição Federal. Da forma como está errado. A gente não pode aceitar que empresas lucrem bilhões enquanto pessoas morrem. Então, sobre a questão dos medicamentos, os defensores da patente, parabéns. Eu sou a favor da patente. Quanto jurista, eu concordo com as patentes. Mas não para que elas se transformem em escudo para que outras pessoas não acessem os seus direitos. Essa questão da transparência é uma coisa fundamental. Como a gente tem falado também bastante desse tema da transparência aqui nesse podcast, o projeto ele prevê na prática o que contra essas empresas também que ofertem esses medicamentos de forma não igualitária, né, para o Sistema Único de Saúde, para os governos, para os municípios, que isso pelo que eu entendi, vai ser um pagamento, uma oferta de um valor igualitário, né? Para todo mundo vai ser o mesmo valor. São duas lógicas. Primeiro, o governo federal, estadual e prefeituras, quando compram um medicamento, eles compram por valor menor, porque se compra em grande escala. Uma quantidade maior vai ficar menor o valor, certo? Os planos, as empresas particulares não conseguem beber dessa fonte, não conseguem comprar por esse preço, porque eles compram em uma escala menor. Por exemplo, plano de saúde a 1.000. Tem lá um paciente que precisa de um medicamento que custa 2 milhões de reais. Os governos têm um número maior de pacientes com essa mesma problemática, ou seja, compram um maior número de doses. Então vai comprar por um valor menor. Comprou atacado. A lógica que a gente tem atacado, a lógica que a gente traz é que todo mundo compre da mesma fonte através desse consórcio. A empresa que vende medicamento vai continuar tendo a mesma lucratividade, só que as pessoas que vão adquirir, público e privado, vão ter oportunidade de comprar num valor mais em conta. Essa é uma primeira solução. Segunda solução, que não exclui a primeira, é a possibilidade de quebrar patente para alguns casos. Eu queria muito que essas pessoas que defendem o contrário daquilo que eu aqui falo, que elas se colocassem no lugar de uma pessoa que luta contra o câncer. Se fosse um parente seu, se fosse a sua mãe, se fosse um filho seu, se fosse alguém seu, se fosse você. Se fosse você que tem um filho com deficiência, que precisa de um medicamento, que precisa de uma terapia para poder andar, falar, se desenvolver, o que você faria? Quer dizer que para você faria de uma forma e para o outro você faria diferente? Você tem mesmo que esperar que isso aconteça contigo para que você pense e faça diferente? Repito, Constituição é a Bíblia. Trate o próximo como a ti mesmo. Você não pode querer que o outro seja tratado de uma forma diferente daquilo que você gostaria de ser tratado. Então, é importante que se reflita sobre isso, porque a gente não está tratando de qualquer outra coisa. A gente está falando do nosso maior bem jurídico, que é a vida. Sem vida não tem direito à moradia, sem vida não tem direito ao trabalho, sem vida não tem direito ao lazer, sem vida você não consegue exercer nenhum outro direito. Então, esse projeto, é por isso que me gera um pouco de indignação quando eu vejo a não participação do governo federal sobre essa questão. Por isso que quando eu reuni com o presidente Hugo Mota, e foi muito boa a nossa reunião, eu falei, Hugo, lidere o processo. Eu não estou aqui para querer ser protagonista desse assunto. Eu estou aqui para testemunhar a evolução das relações de consumo, para testemunhar que nós conseguimos cumprir uma missão, que é garantir uma vida digna, que é garantir uma vida plena, que é melhorar a qualidade de saúde e a vida do cidadão brasileiro. É por isso que é importante que todo mundo participe. O governo federal, o Ministério da Saúde, a liderança do presidente Hugo Mota, a presença das empresas de plano de saúde, empresas de medicamento, entendendo que a gente precisa melhorar a prestação desse serviço, porque não havendo mudança, o cenário próximo não é muito favorável. Eu queria agradecer em nome do Correio Brasiliense e dos Diários Associados pela sua visita aqui, deputado. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço aqui a oportunidade de conversar com você. Espero que tenha sido uma reunião, uma conversa, aqui, um diálogo bem proveitoso e que possa, talvez, no mínimo, sensibilizar
os setores, sensibilizar aqueles que influenciam e são influenciados pela prestação desse serviço para que a gente possa mudar, transformar essa realidade em defesa do povo brasileiro para garantir mais saúde e mais respeito a todos. E o nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um episódio do podcast do Correio. Continuem ligados. E não percam nenhuma edição do podcast do Correio. Estamos no YouTube, nas redes sociais. Favoritem a gente e também deem um joinha no nosso vídeo. Muito obrigado. Obrigada.